E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre evolução. Nós somos discentes do curso de Biologia da UENG Unidade UBA. E a gente vai discutir hoje algumas perguntas que sempre gera curiosidade, né? Nós somos macacos, nós viemos dos macacos, o macaco literalmente virou humano, deu origem a humano, né? Essas dúvidas elas são bem comuns, mas as respostas podem ser surpreendentes. Então, vamos embora pro podcast. Mas antes a gente vai se apresentar, né? Eu sou o Pedro. Eu sou a Lara. Eu sou o Iago. Eu sou a Késia. E eu sou a Nayara. Bom, então esse tema aí, como o Pedro falou, né, sempre gera discussão, porque vai misturar aí conceitos científicos com ideias populares que a gente sabe que nem sempre estão corretas. Então, o nosso objetivo hoje aqui é esclarecer essas dúvidas de forma simples, didática, direta aí, e baseado em ciência de verdade. Vamos explicar o que são os macacos, onde os humanos se encaixam nesse grupo e o que significa dizer que compartilhamos ancestrais com os outros primatas. Também vamos falar sobre as diferenças entre os grupos de macacos e abordar o que a ciência realmente diz sobre a nossa evolução. Então, bora começar. Vem com a gente mergulhar na história evolutiva da nossa espécie. Mas afinal, o que é um macaco? Então, para responder se a gente veio do macaco, a gente primeiro precisa entender o que é um macaco, né? Como o Iago falou. O que é um macaco? Quais são os macacos? Quais são as espécies de macacos, como os micos, os bugios, orangotangos, gorilas, chimpanzés, muriquis e todos os macacos que a gente conhece. E o que todas elas têm em comum, né? O que vai realmente definir o macaco? Bom, então o que define um macaco aí, como o Pedro falou, né? Os macacos, eles vão pertencer aí a um grupo dos primatas e vão possuir características bem específicas, como, por exemplo, as mãos com os polegares opositores, dedos com impressões digitais que ajudam na aderência, unhas achatadas e visão binocular, que dá a capacidade de enxergar com profundidade, né? E além disso, eles têm cérebros relativamente grandes aí em comparação ao tamanho do corpo deles, né? E não só as mãos com polegares opositores, né? Mas também como os pés. Nós humanos que perdemos os nossos polegares opositores nos pés porque a gente é bípede, né? O nosso bipedalismo fez com que a gente perdesse esse polegar opositor. E já dando um spoiler, se a gente é ou não macaco, né? Mas cuidado, nem todos os primatas são considerados macacos. Por exemplo, lêmures, lores e társios são primatas, mas não são classificados como macaco. Isso pode confundir, porque o termo macaco é muito popular no nosso cotidiano, então varia dependendo do contexto. Como o Iago tá falando, né? Dependendo para quem você perguntar, a pessoa pode até considerar um társio ou um lêmure um macaco também. Se pensarmos no grupo chamado Simiformes, que inclui macaco do Novo e do Velho Mundo, aí sim podemos dizer que um macaco prego a um gorila, todos são considerados macacos. Esses dois grandes grupos são os platirrines, os macacos do Novo Mundo, que têm narinas achatadas e usam a cauda como um quinto membro. E os catarrines, os macacos do Velho Mundo, que têm narinas voltadas para baixo e geralmente não utilizam sua cauda como meio de locomoção. Entre eles estão os grandes símios, como gorilas, chimpanzés, bonobos e nós, humanos. Mas afinal, eles têm algumas características? Agora que a gente já entendeu o que são os macacos, né? A gente vai entrar nos primatas, né? Vamos olhar um pouquinho aí sobre o que são os primatas, o que torna esse grupo primata mesmo, né? O que faz com que esse grupo seja um grupo tão único do jeito que eles são. Bom, então o que vai tornar eles aí um grupo único são algumas características que eles vão apresentar, como, por exemplo, articulações muito móveis, colunas flexíveis, dedos com impressões digitais, que é o que é ideal para agarrar galhos e objetos, dando aderência, né? Além disso, a visão binocular e adaptação do crânio para uma percepção visual mais aguçada aí são características bem marcantes que vai tornar eles aí um grupo bem característico. Essas adaptações estão ligadas à vida arborícola. Os primeiros primatas, eles eram pequenos mamíferos que viviam nas árvores e essas características ajudaram a eles sobreviver num ambiente cheio de desafios. E como o Iago falou aí dos pequenos mamíferos que viviam nas árvores, né? Como o Pirula sempre comenta nos vídeos dele, nós éramos no início todos pequenos musarães aí, né? Hoje, os primatas se dividem em dois grandes grupos, o Strepsirrhini, que inclui os lêmures e os lores, e os Aplorrhini, onde estão os társios, macacos e nós humanos.
É muito interessante ver como a evolução moldou esses grupos para ocupar diferentes nichos ecológicos, mantendo algumas características em comum e desenvolvendo outras específicas para cada linha evolutiva. Mas que grupos de macacos são esses? Então, a gente vai ter alguns grupos de macaco, né? E dentro dos Aplorhini, que a gente já comentou, a gente vai ter 2 subgrupos, que são os Platirrhini e os Catarrhini. E a gente vai falar nesse bloco quais são esses Catarrhini, quais são os Platirrhini, o que esses nomes querem dizer e entender mais sobre esses 2 subgrupos dentro do grupo principal, que é o Aplorhini. Bom, então começando aí com os Platirrhini, como a Nayara falou lá no início, eles são os macacos do Novo Mundo, encontrado aí nas Américas, né? E eles têm como características narinas voltadas para os lados e muitas vezes caudas prenses, como no caso dos micos, dos saguis e dos bugios. E além desses macacos aí que a Lara comentou, né? A gente também tem um bicho muito massa aqui em Minas, um bicho muito endêmico nosso, que tem no Alto Caparaó, tem no Bitipoca e tal, que é o muriqui. Ele é um bicho que nessa questão da cauda prênsil, ele é simplesmente incrível, assim, sabe? Porque é praticamente mesmo um 5º membro a essa cauda dele. Já os catarrines são os macacos do Velho Mundo, que vivem na África e na Ásia. Eles têm narinas voltadas para baixo e incluem babuínos, mandris e os grandes símios, como por exemplo, os gorilas e orangotangos. Vale destacar que entre os catarrines estão os hominídeos, um grupo que inclui gorilas, chimpanzé, bonobos. E uma coisa importante, nós não viemos diretamente de gorilas ou chimpanzés. O que temos é um ancestral comum com esses animais que viveu há milhões de anos. E além desses hominídeos aí que a Késia comentou, né? Nós também estamos incluídos, logicamente, né? Nós humanos, orangotangos também. E esse ancestral comum que a Késia citou acima não era dos macacos que conhecemos hoje em dia. Ele era uma espécie distinta. E tanto humanos quanto os grandes símios seguiram caminhos evolutivos diferentes a partir desse ponto. Mas o que significa dizer que somos macacos? Então, se a gente considerar macaco qualquer animal dentro do grupo Simiformes, então sim, nós somos macacos, nós viemos de macacos, dependendo de se a gente chamar o animal que foi o nosso ancestral de macaco, sim, nós viemos do macaco. E é como dizer que as aves são dinossauros, e se vocês não sabiam disso, sim, aves são dinossauros. Então, tipo, a gente falando que nós humanos somos macacos e viemos dos macacos, sim, tá certo também. Porém, isso não significa que viemos de chimpanzés ou gorilas. O que aconteceu foi que humanos e outros macacos modernos evoluíram a partir de um ancestral comum, que viveu cerca de, 6 a 8 milhões de anos atrás. Mas espera aí, você quer um exemplo? O Sahelanthropus, ele é um fóssil que pode ser próximo do nosso ancestral comum, mais recente como os chimpanzés. E se você olhar uma ilustração, uma foto, né, você vai perceber que ele não parece exatamente como um macaco, como a gente conhece hoje. Então vamos fazer uma busca no Google aí pra gente comparar, né, diante desse podcast. Então, após vocês procurarem aí o Sahelanthropus que o Iago comentou, né, que é esse ancestral bem antigo da gente aí, vocês vão saber, vocês vão ver aí se é ou não um macaco, se você considera ou não aquilo ali um macaco, né? Pra mim, pessoalmente, eu falaria que aquilo ali é um macaco. Então, quando dizemos que somos macacos, estamos nos referindo ao nosso lugar na árvore evolutiva, dentro do grupo dos primatas. Mas, ao mesmo tempo, temos características únicas que nos diferenciam. Eu costumo dizer que essa é a beleza da evolução. Compartilhar um ponto de partida comum e, a partir dele, desenvolver uma enorme diversidade de forma de vida. E para começar o encerramento, né, a gente pode dizer que sim, nós somos macacos no sentido evolutivo, compartilhamos ancestrais com outros primatas, mas, né, como todas as outras formas de vidas hoje em dia, cada um seguiu o seu caminho evolutivo que nos trouxe até aqui hoje. Bom, então entender tudo isso aí nos ajuda a valorizar a diversidade da vida e o nosso lugar dentro dela, né? Afinal, quando olhamos para trás, a gente percebe que todo mundo está conectado de alguma forma. Até porque se a gente voltar o suficiente na árvore evolutiva, né, nos bilhões de anos atrás, a gente vai chegar lá no Luca, né, ou no Fuca também, que é os 2 bichinhos, vamos dizer assim, que são os últimos ancestral comum de todas as formas viventes hoje em dia, né, que é Last Unique Ancestral Common, em inglês aí, ó, que é o último ancestral comum de todas as formas de vida que a gente conhece hoje em dia, né. Esperamos que esse episódio
tenha esclarecido algumas dúvidas e também despertado a sua curiosidade sobre a evolução humana. Mas, se você ainda tem alguma pergunta, manda pra gente. O nosso contato vai estar na descrição desse podcast. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada evolutiva. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Para fechar, só um adendo importante. Sabemos que o termo macaco carrega uma carga histórica e social muito problemática, especialmente em uma sociedade racista como a nossa. Aqui nós estamos falando de ciência, de biologia e jamais ignorando ou relativizando essas questões. Reconhecemos a dor e o peso que esse termo tem em outros contextos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal!